Bom, e no Senado, o ministro da Economia Paulo Guedes sai em defesa da reforma da Previdência. Repórter Vitória Abel. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a reforma da Previdência é uma questão de responsabilidade com as gerações futuras e que agora a bola está com o Congresso. Guedes participou de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal nesta quarta-feira. O ministro da Economia disse que o sistema de seguridade social está quebrado e que a máquina pública corre risco de implodir. Para Paulo Guedes, ter o regime de capitalização como opção aprovada é a garantia de que a Previdência contemplará os aposentados do futuro. Guedes ainda ressaltou que para alcançar o sistema de capitalização será indispensável a economia de R$1 trilhão. Mas vocês falaram, não, o sacrifício é muito grande para mim e para os meus contemporâneos. Eu não vou tirar nem das mulheres, nem dos militares, nem dos civis, nem do rural. Ok, vocês fizeram uma escolha preferencial pelos contemporâneos e condenaram filhos e netos a continuar prisioneiros disso, crescendo pouco, um sistema que não tem capacidade. O ministro chegou a admitir que possivelmente o Congresso vai retirar as mudanças no benefício de prestação continuada e na aposentadoria rural, mas que o importante é manter a quantidade robusta de economia. Paulo Guedes ainda afirmou que as reformas também darão o gás necessário para um plano de equilíbrio fiscal nos estados, sendo mais eficiente que o regime de recuperação fiscal. Guedes também voltou a defender o Pacto Federativo para uma melhor distribuição de recursos nas unidades da federação. Ele quer começar a trabalhar no projeto a partir da metade deste ano. Questionado se permanecerá no governo caso a reforma não seja aprovada, Guedes respondeu que fica enquanto suas ideias tiverem apoio do presidente ou do Congresso. Eu estou aqui para servi-los. Se ninguém quiser o serviço, vai ser um prazer ter tentado. Mas não tem o apego ao cargo, o desejo de ficar a qualquer custo, como também não tem a consequência e a irresponsabilidade de sair na primeira derrota. Durante a audiência, o ministro ainda explicou por que não compareceu ao encontro na Câmara dos Deputados na última terça-feira. O aviso que eu tinha era mais ou menos o seguinte: olha, você foi convocado para ir num lugar onde não tem nem relator e já está todo mundo preparado para jogar pedra e o seu partido vai tirar pedra também porque eles estão contra. Eu falei, pô, eu não estou entendendo mais nada aqui, pelo amor de Deus. Paulo Guedes também esclareceu que a equipe econômica não está apostando na reforma pensando em atrair capital estrangeiro, mas ao contrário, ele afirma que o governo quer a nova Previdência aprovada para ver o país atingir o equilíbrio fiscal e então, por consequência, despertar investimentos de fôlego direcionados para a infraestrutura do país. O ministro da Economia sustenta que, se aprovada a reforma da Previdência, o Brasil poderá ter 10 anos de crescimento extraordinário. Denise. Paulo Guedes está fazendo a parte dele em relação à reforma da Previdência. A proposta foi apresentada, foi isso que ele disse. Ele tem boas ideias para o país, mas precisa de apoio e precisa de ambiente político, que tem chamado muita atenção, tem assustado, tem causado preocupação, esse impasse todo entre a Câmara e o presidente Bolsonaro. Tende a haver uma acomodação, uma negociação, um entendimento entre eles. Eu não estou falando de corrupção, de tomar lá da cá, não. É conversa amistosa, porque a gente está chegando num ponto extremo em que há uma preocupação grande quanto à condição de tramitação da reforma da Previdência, o risco de novas pautas bombas acabarem atrapalhando ainda mais a gestão das finanças, trazendo mais custos para o governo. E a gente já viu que isso é possível de ocorrer até com o apoio do partido do presidente. O PSL votou a favor da PEC nesta semana. Houve poucas dissidências aí nesses votos e ainda venderam a ideia que seria positivo. Seria positivo num contexto diferente, em que o governo tivesse equilíbrio das finanças, como repassar mais recursos para os projetos, as emendas que são feitas pelos partidos, não nas condições atuais, e que o foco tem de ser o reequilíbrio das finanças públicas por uma questão de credibilidade, confiança do empresariado. Na campanha aqui da Jovem Pan a favor da reforma da Previdência, a gente vê a preocupação do empresariado de modo geral, dos economistas com relação à reforma e o impacto que isso pode ter positivo para o andamento da economia brasileira. Não vai ser a mágica que vai fazer a economia crescer de uma hora para outra,
Só que sem essa reforma a economia não tem uma base sustentável de crescimento. É simples assim. Então Paulo Guedes está fazendo a parte dele, agora há um problema político seríssimo que causa preocupação. Há a necessidade deles sentarem, conversarem e pararem com essa provocação mútua que tem um custo imenso para o Brasil e mais. Se ficar demorando a aprovação da reforma, isso vai consolidando um quadro negativo de mercado financeiro que tem repercussão para a economia. Esse dólar disparando desse jeito pesa na inflação, sim, mesmo que não haja demanda suficiente para sancionar preços, nós temos via aumento dos combustíveis, por exemplo, repasse de alta do dólar. Então é uma situação de instabilidade que não favorece em nada o ajuste que se espera da economia e a retomada do crescimento. As condições para tudo dar certo estão colocadas. Falta ter responsabilidade política para levar isso adiante. Discutir as questões técnicas, ok, né, professor? O problema é a política, né? Eu acompanhei parte da sessão e politicamente ele foi mal, muito mal. Ele não entende de política. Ele fez declarações totalmente equivocadas. Por exemplo, quando disse sobre... Olha que imagem pavorosa que ele falou. Sobre a capacidade de lidar com pressão. Ele disse, estou mais para Brumadinho que Itaipu. Convenhamos, estou mais para Brumadinho que Itaipu. Se fosse em Brumadinho tivesse rompido a barragem de água, que não tivesse causado nenhum dano, morreram 310 pessoas. Que imagem, ministro. Meu Deus, pensa antes de falar. O senhor se refere à reunião da última quarta-feira, que o senhor não compareceu, quando foi convidado e não convocado, é importante registrar, e o senhor diz o seguinte, não fui lá porque, e nós ouvimos agora, porque o PSL estava nessa disputa, não tem nem relator, eu ia tomar pancada de tudo que é lado, inclusive o PSL, que sequer fechou questão sobre a questão. O senhor não pode falar isso. O senhor pode dizer que por uma questão de agenda, o senhor não pôde comparecer, pedir desculpas para tal e dizer que vai na quarta-feira, independente de se convocado ou convidado, que são questões diferentes, e vai expor sim. É assim que se faz. O senhor não pode em momento algum dizer o seguinte, se não for insinuar da forma como foi colocado, não tenho apego ao cargo. O senhor pode dizer outra coisa, estou aqui, é muito importante que essa questão não se coloca, a questão do cargo é o presidente da República, vivemos num regime presidencialista, sendo assim que nós queremos aprovar questões que são fundamentais para a recuperação econômica. Ao senhor falar isso, o senhor está dizendo que vai pegar o boné e vai puxar o carro na primeira oportunidade. Não pode, está errado, são questões básicas tal. E outra coisa, o senhor não conseguiu em momento algum ter uma visão de totalidade, como diriam alguns filósofos do século XIX, né? O que é uma visão de totalidade? É conseguir ver o conjunto. Só se fala em reforma da Previdência, que ela é importante, não precisa nem falar, nós estamos falando há semanas isso, há meses, mas é ter uma visão de totalidade do país. O senhor não conseguiu apresentar. Precisa saber fazer política, e não é tarefa sua, é de outros ministérios, e colocam o senhor no fogo, e aí o senhor não consegue desempenhar bem o papel.